Oi, oi, oi! Boa noite! Quem tá por aí em plena véspera de feriadão pra falar um pouquinho sobre composições com as plantinhas. Olá, tudo bom? Oi, Yuri! Oi, Karine! Sejam bem-vindos! Hoje é dia de falar um pouquinho sobre as composições com as plantas. É um tema que muitas pessoas me pedem e aí eu resolvi conversar com vocês hoje sobre isso. Quem topa em plena véspera de feriado, né não? O negócio é esse. Deixa eu olhar aqui no Face se tá tudo certo. Quem tá aí no Face, se vocês estão me ouvindo, coloca aí o coraçãozinho. Tô aqui, dá pra ver, show de bola. E aí, pessoal, me contem quem é que quer saber sobre os tipos de composição com as plantas, como é que a gente escolhe as plantas para usar no projeto. Pessoal do Face hoje tá morgado, só tem 2 pessoas. Quem for chegando, diga oi, já tem mais 2. O negócio é esse, vamos embora. Quem é que aqui trabalha com paisagismo? Me contem aí. Oi, tudo bom? Oi, Vertical Paisagismo. Vão dizendo oi, vocês que estão chegando. Hoje a gente... eu trouxe alguns exemplos para vocês, para poder ilustrar melhor. Tô um pouquinho rouca, gente. Então... vocês vão me perdoando aí, porque a gripe me pegou. Fiz tanta carreira, mas ela me pegou. Oi, Nath. Oi, Gerli Braga. E aí, o que a gente vai conversar hoje? Toda quarta, nossa paisagem conectada. E as pessoas têm me pedido bastante para falar sobre como escolher as plantas. As pessoas sempre têm dúvidas com relação a qual é a melhor planta, como é que escolhe. E aí eu resolvi fazer um panorama pontuado apenas em alguns tópicos, que se eu for falar de tudo eu não consigo hoje. Mas é bom porque tem conversa para mais de metro, tem conversa para muitos dias e aí vocês vão evoluindo nesse conhecimento. Oi, Paula, tudo bom? Que legal, tá estudando paisagismo. Vertical Paisagismo é de Goiânia. Seja bem-vinda. Muito bom vocês por aqui em plena véspera de feriadão. Bem, gente, então vamos começar, né? Quem tá no Face, compartilha aí essa live, dá umas curtidinhas aí pra eu saber. Oi, Jaque tá super assídua. Tô gostando de ver, viu, Jaque? Muito feliz você por aqui. Você sabe que eu morro de saudade de você. E aí, Jaque é nossa aluna. E ela tá bombando no paisagismo. Oi, Teté, tudo bom? Um abraço pra Albino. Oi, Lili. Eba, muito bom. Eu gosto porque os alunos vêm todos também. Oi, Marcele, boa noite. Boa noite, Litsi. Pessoal que tá no Face, compartilha aí essa live para que mais e mais pessoas saibam. Esse é um dos temas mais pedidos. É interessante porque essa é uma carência muito grande das pessoas. Saber como é que se escolhem as plantas, qual é o princípio do paisagismo, e não ser simplesmente uma escolha aleatória, né? Porque muitas vezes, e a maioria das vezes, as pessoas saem escolhendo as plantas porque gostam. Ah, eu gosto dessa plantinha, boto. Então fica muito aquela história do gosto. E aí a gente sabe que, se for depender de gosto por planta, não falta opção. E aí sai aquela salada mista, que nada conversa com nada, fica um desastre total. Quem é que nunca passou por isso? Conta aqui pra mim um pouquinho. Oi, Lidse, seja bem-vinda. Você está na página do Arquitetos da Paisagem. Nós estamos conversando sobre hoje, o nosso tema da live é princípios da composição das plantas no paisagismo. Então eu vou passar assim, um panorama geral para vocês. Como é que vocês começam a escolher as plantas? Quais são os princípios que vocês têm? Sarinha tá por aí, gente. Sarinha na área. Oi, Sara.
Acabou de sair daqui, faz pouquinho tempo ela. Sara é quem tá aqui com vocês, que atende vocês, dá um oi, responde algumas mensagens quando a gente não consegue. Para quem não esteve, a primeira aula do treinamento aconteceu segunda-feira. Então, se você engoliu mosca, você vai colocar aí, vou até escrever aqui no Face, você vai entrar no link. Sarinha, você tá por aí? Escreve aí pra mim, Sara, www.arquitetos-da-paisagem.com.br/treinamento, para você se inscrever no treinamento online. E aí o que vai acontecer? Você vai receber um e-mail com o replay da primeira aula, que foi massa. A gente tá recebendo uma chuva de e-mails super lindos e fofinhos, agradecendo pelo conteúdo. Eu fico super feliz. O Telegram tá bombando, mais de 350 pessoas mais interessadas ou já paisagistas que já trabalham na área. Então, se você quer participar também do Telegram, na nossa comunidade de Paisagismo Brasil, onde o nosso intuito maior é compartilhar experiências, né? Essa troca de mensagens hoje tava uma troca bem massa sobre um tipo de planta, que é uma planta linda, que você olha, acha perfeita, mas é aquela famosa bonitinha, mais ordinária. Ela é uma planta invasora. Aí logo uma menina, uma engenheira agrônoma, eu não lembro exatamente o nome dela, ela já falou: gente, essa é uma planta invasora, não é legal ficar colocando nos projetos, porque ela explode e as sementinhas dela vão se proliferando. Menina, vocês entenderam? Elas vão enchendo tudo, e aí você já viu. Oi, Léo tá por aqui, ó. Muito bom, irmão. Léo voltou ontem para Salvador. Ele passou uma semana aqui com a gente para organizar tudo e tá aqui também no Facebook. Então vamos começar. Seguinte, o que eu quero falar para vocês, dar assim umas dicas bem práticas de como é que você vai fazer a composição no paisagismo, certo? Eu não vou falar hoje com relação àquela questão básica que todo mundo sabe, que as plantas elas têm que ser escolhidas de acordo com o local onde elas vão estar, a luminosidade desse local, né, o clima desse local, o solo desse local. Então essas questões voltadas para a parte fisiológica do que a planta precisa para ela desenvolver, eu não vou tocar no assunto nessa live de hoje. Por quê, Cândida? Isso não é essencial? É essencial demais. Mas isso é um tema para outro assunto. Inclusive, a gente já deu live sobre isso. E é um tema também de um e-mail que está chegando aí para vocês. Quem está na nossa lista VIP vai receber um vídeo massa, onde eu falo sobre esses princípios, como é que você vai escolher com relação à parte fisiológica também, certo? Mas hoje eu queria me deter mesmo a parte conceitual. Então, assim, como é que eu escolho as plantas para que eu consiga ter um ambiente harmônico, que converse com o entorno, que esteja interligado, ou valorizando a arquitetura, ou escondendo algum item necessário, que crie sensações para as pessoas. Isso é muito importante. Paisagismo é um dos serviços, né? Uma das técnicas que utiliza todos os sentidos, né? Então é maravilhoso a gente ver que nós como paisagistas conseguimos passar para as pessoas cada vez mais sentimentos. Eu tô aqui ofegante, mas às vezes é porque me falta o ar, certo? Então Jorge está dizendo que quer aprender mais. Que bom, Jorge. A ideia é essa, ter mais e mais pessoas que queiram ter mais aprendizado. O Instagram tá bombando. Então vamos lá. Primeiro tópico é esse, voltado para a questão mesmo de vocês entenderem da questão do solo, que eu não vou falar. E o segundo tópico é com relação aos 3 planos, né? E quando a gente entende que paisagem, onde eu estou aqui, eu estou numa paisagem. E aí, o que é que consta qualquer paisagem? Ela consta dos 3 planos principais. Quais são os 3 planos principais? O teto, que é onde está aqui, as paredes, certo? E o piso.
Da mesma forma, quem for arquiteto, quem for designer, já tem esse domínio. Eu quero falar assim de forma mais explicativa para quem não teve na formação nada voltado para a parte de arquitetura, espacial, enfim. Então, dentro do paisagismo, a gente tem que trabalhar sempre pensando nesses 3 planos: teto, parede e piso. E aí, com base nisso, a gente vai trazer qual é a nossa matéria-prima mais rica para trabalhar com esses planos. São as espécies vegetais ou as plantas. E aí, as espécies, o que elas têm? As espécies, elas têm estratos que no paisagismo a gente chama de camadas, né? Através dessas espécies que a gente identifica e que a gente compõe o espaço proporcionando movimento, proporcionando sensações, proporcionando panos de fundo, que é justamente isso que a gente vai falar. Então, quais são os tipos de estratos vegetais comuns que a gente usa no paisagismo, certo? A gente tem as palmeiras, vou falar, ou palmáceas, no linguajar do paisagista. A gente tem as arbóreas, ou as árvores. A gente tem as coníferas, que são geralmente os pinheiros, né? As coníferas, elas são típicas de climas mais frios, mais temperados. A gente tem o extrato, aí pronto, a gente tem as plantas de grande porte, que são essas, arbóreas, coníferas e palmeiras. A gente tem as plantas consideradas medianas, que são os arbustos e herbáceas. Qual a diferença dos arbustos e das herbáceas? Os arbustos, geralmente, eles têm o tronco lenhoso, né, ou semi-lenhoso, ou seja, aquele galhinho que você quebra e faz o toquezinho. Acho ótima a explicação. Mas eu tava aqui pensando como é que eu ia explicar isso. O galho que é mais rígido e que quebra mesmo. E a gente tem também as herbáceas, que elas podem ser de extrato vegetal mais baixo, né, como o que a gente chama de forração, que é tudo aquilo que faz... Sim, deixa eu continuar esse raciocínio, depois eu retomo. O extrato vegetal do piso, até estratos vegetais maiores, que podem compor aquelas questões voltadas para os planos mais verticais, certo? Que eu fiz a referência com as paredes. E tem, aí pronto, aí dentro os arbustos e as herbáceas. E tem as trepadeiras, que geralmente elas entram dentro dos arbustos ou das herbáceas, que têm funções também de criar... de serem utilizadas ou no plano vertical ou no plano horizontal. A gente pode fazer planos também de túnel e criar sensações de efeito surpresa, certo? O que mais que eu anotei aqui para você? E aí, além dessa questão de você trabalhar com os planos, quando você entende esse princípio dos 3 planos principais, você desanda, como diz o... Desanda não, deslancha. O que é que você faz com isso? Você vai começar a trabalhar, como é que você vai trabalhar aquele espaço. E aí você pode, com os arbustos mais medianos e maiores, que eles variam de 30 a 40 centímetros, até 5 metros, 3 metros de altura. A gente pode trabalhar com o que a gente chama que é pano de fundo, que é aquele efeito lá do final. Eu tô falando aqui, mas depois eu vou trazer para vocês aqui algumas referências para me fazer entender, certo? Então, com os panos de fundo, que vão trazer a perspectiva mais para perto, que vão dividir espaços. A gente pode trazer cercas vivas com um porte mais baixo de 1 metro, 1,5 metro. Essas cercas vivas, elas vão delimitar os espaços, né? Então ela vai criar essa sensação do aqui e o ali. Essas sensações do aqui e ali, elas são muito utilizadas no paisagismo. E quando bem utilizadas, elas fazem com que você crie espaços onde o seu olhar traspasse e você sinta vontade de passar para o outro espaço.
Outra questão muito forte dentro do projeto, quando a gente está projetando no paisagismo, é os pontos focais. Os pontos focais, dentro de um projeto, quando a gente pega uma residência, e aí a gente pega o jardim externo dessa residência. Faz de conta que essa casa já está pronta, certo? Quando você entra nesse local, como é que você vai começar a entender o que você pode extrair daquele local? Você vai começar a entender trabalhando a questão dos pontos focais, caminhando por aquele local e vendo quais são os pontos. Na hora que eu chego numa casa, se eu vi já a parte do muro, então eu sei que ali a primeira sensação que a pessoa vai ter, o primeiro local que ela vai ter é aquele. Então aquele é um ponto chave, é um ponto nobre daquela casa que tem que ser trabalhado, que tem que ser colocado um objeto de destaque. E aí entra a questão do objeto de destaque, que pode ser uma planta, mas pode ser também uma peça, uma escultura. Inclusive é uma das coisas que eu sempre bato, né? As pessoas às vezes acham que a gente só faz uso das plantas. Dentro da arquitetura da paisagem, as plantas são um item, mas a gente pode sim tomar partido das plantas que a gente considera as plantas escultóricas, né, como as agaves, os pândanos, os pacovais. Existem muitas plantas que têm um caráter escultórico, ou seja, de escultura. E aí a gente toma partido dessas plantas que têm uma beleza, né, uma beleza maior para colocar exatamente nesses pontos focais. Também, fora outras coisas que a gente pode fazer, né? Enfim, se eu for falar aqui vai ser um monte de coisa. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo pegar logo. Antes de eu pegar, deixa eu mostrar aqui esse livro. Vai estar ao contrário para vocês, mas é o livro de Gilberto Elkes. Ele também está autografado. Eu coleciono livros autografados das pessoas que eu admiro. E isso é muito massa. Ele esteve aqui em Natal e a gente foi para uma palestra dele. E foi bem legal. Não, mas não é em Gilberto Elkes, não. É em Sérgio Santana. Sérgio Santana, eu não tive a honra de conhecê-lo, mas é um arquiteto paisagista maravilhoso. Oi, Bárbara, tudo bom? Ele é um paisagista maravilhoso. O trabalho dele é muito bom. Esse livro é Planejamento e Desenho da Paisagem. É um livro interessante, porque ele traz os projetos dele e ele traz também, vou mostrar para você. Ele traz a parte de... tem um exemplo massa aqui. Do desenho, que lindo! Ele traz o desenho também, certo? Olha aqui um exemplo de planta que é utilizada como escultura viva. Esse daqui é uma bromélia imperial. Ela foi trabalhada de formas pontuais. Dá para vocês verem direitinho? Vou parar um pouquinho aqui para poder pegar. Ela foi trabalhada ladeando o caminho, certo? De forma que ela tem esse caráter mais escultural, certo? E aí, ela também, no porte que ela tá e trabalhada em forma de maciços, ou seja, em mais quantidades, ela dá um efeito que a gente chama de delimitação de espaços. Então, quando você está passeando por aquele caminho, você vai... Eu sou bem assim, viu, gente? Eu viajo na maionese, tá ótimo, obrigada, Léo. Eu gosto de trazer sempre o emocional para a história, mas sempre que eu estou projetando, eu sempre busco resgatar essa questão da emoção que eu quero passar com aquele projeto, né? A nossa função como projetista daquele espaço é levar para as pessoas cada vez mais bem-estar, né? Então, você ativar todas essas sensações é muito importante. E nesse exemplo que eu passei aqui para vocês, o fato delas estarem de forma mediana, 40, 50 centímetros, você vai transpassando por aquele local e vai tendo cada vez mais sensações, certo?
Deixa eu mostrar uma que eu separei aqui pra vocês. Tá aqui. São 2 exemplos massa. Ó, deixa eu ver como é que tá aqui. Aqui, tá vendo? São agaves. Nesse caso aqui, elas foram colocadas... Quero mostrar para os dois. Nesse caso aqui, elas foram colocadas de formas pontuais, em forma pontual. Aqui é um paisagismo numa área maior, onde ele fez todo o pano de fundo do plano do piso em grama. E aí ele destacou com as agaves, de forma pontual, tá vendo? E isso é muito interessante, porque você consegue, dentro do jardim, ter, mesmo de longe, você consegue visualizar aqueles pontos e entender que ali está me chamando a atenção. Então eu tenho vontade de ir para lá para entender, para poder querer ver o que tem mais, entendeu? É muito legal. Rita está dizendo que a explanação está ótima, fácil de acompanhar. Repete, por favor, o nome do livro. Deixa eu ver aqui. Esse livro é Planejamento e Desenho da Paisagem, de Sérgio Santana. É um apanhado de vários projetos dele, que inclusive eu amo o estilo de projetar dele. Ele trabalha muito com riachos, resgatando a paisagem natural. Ele trabalha muito com as sensações do espaço, de você criar espaços voltados para o aconchego. Vou mostrar mais umas coisinhas para vocês verem. Tá aqui a capa, Ana tá pedindo a capa, certo? Esse daqui é Sérgio Santana. Já eu vou lá para Elques de novo, que eu comecei falando de Elques e vim para Sérgio Santana, porque eu queria explanar a questão das esculturas vivas. Outra escultura viva que eu amo trabalhar, só que ela é uma planta que a gente só consegue usar, deixa eu botar mais para cá para ver se vocês veem, é o Pandanus utilis. O Pandanus utilis, ela é toda escultórica, sabe? Ela é uma planta linda, bem tropical, a folhagem, e ela tem as raízes atirantadas. Então, para você criar efeitos em paisagens mais longe, né? Ou que você queira demarcar fachadas, enfim, fica uma coisa muito, muito legal. Fernanda está dizendo que está acompanhando lá da faculdade. Obrigada, Fernanda, mas vai estudar, viu? Não tá com aula não, né? Senão sua professora vai ficar com raiva de mim, porque você tá como diz o outro, gazeando aula. Não sei se vocês conhecem esse termo. Aqui a gente chama gazeando aula. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vou mostrar em forma de planta baixa. Vamos ver se dá. Tá vendo essas agaves aqui, ó? Essas agaves, ele já utilizou ela em formato de maciço, uma ao lado da outra, certo? Então aqui elas, você tá vendo um caramanchão, uma pérgola, e você tá vendo, certo? Em formato de ar. Então, na hora que você coloca uma planta que é considerada escultórica, mais juntinha, o que acontece? Ela vai acabar tendo um efeito de maciço. Então, é isso que eu gosto muito de passar para as pessoas, eu gosto muito de utilizar dentro dos meus projetos. Eu, Maria Cândida, meu estilo de projetar é um estilo mais voltado para o estilo de Orsini, Luiz Carlos Orsini. Inclusive, ele lançou um livro massa, um dos meus desejos de consumo. Vou atrás desse livro para comprar, até mostro para vocês aqui os projetos dele, que tem toda a relação com Burle Marx, que é um estilo voltado para a parte dos maciços, onde você faz com que aquelas plantas elas se destaquem na paisagem e elas consigam realmente mostrar a beleza que elas têm. E aí, com isso, a gente vai brincando com a parte de cor, de textura, né? A gente brinca com cor, forma, textura, enfim. Jefferson está dizendo que está gostando muito, esse período está tendo uma disciplina de paisagismo. Obrigada, Jefferson, espero poder ajudar aí na sua aula. Deixa eu mostrar aqui um efeito de boulevard. Inclusive, é o boulevard do pão americano. Deixa eu mostrar outra planta escultórica. Essa planta é a palmeira azul.
É rara a pessoa que não ama essa planta. Ela tem um tom acinzentado e tem um crescimento muito, muito lento. E aí é um outro item que eu quero falar para vocês. Sempre que vocês forem escolher plantas para composição, um dos itens que tem que ser levado em conta é o tempo de crescimento daquela planta. Por quê? Porque quando você vai compor essa planta com outras plantas, se você coloca uma planta que tem um crescimento mais rápido na frente dessa, né? E essa que tem um crescimento mais lento atrás, essa daqui vai crescer antes e vai esconder a beleza dela. Então, dentro da escolha das plantas, isso tem que ser muito bem entendido, e para que você, na hora de você compor de forma que você consiga ter aquele desenvolvimento da paisagem, que é um desenvolvimento constante. A paisagem, as plantas são itens vivos, né? Então eles estão sempre crescendo, sempre em desenvolvimento, se forem bem cuidadas, né, gente? Mas isso é um tema também para outra aula. E aí, o que acontece? Aquela paisagem vai se transformando. E quando você projeta, você sabe como ela vai ficar. Você sabe todos os períodos que ela vai ter. Desde a parte onde ela não tem a floração ainda, a parte onde ela ainda tá se desenvolvendo, certo? Então, deixa eu ver aqui uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. As sensações que a gente pode dar com as árvores. Deixa eu ver se tá bom. Olha aqui tá um exemplo bem massa nesse projeto dele, onde ele trouxe as árvores. As árvores, elas bem próximas uma das outras, porque tem duas páginas aqui, tá vendo? E aí, o que acontece? Essas árvores, as copas, elas vão se entrelaçar. E aí, isso vai fazer o quê? Vai criar uma cobertura, um teto. E qual a sensação que vai me trazer aqui? Vai me trazer uma sensação de sombreamento, uma sensação de aconchego, uma sensação de ao longe ficar bem marcada a arquitetura dos troncos e dos galhos, entendeu? E isso é um efeito que a gente usa no paisagismo, principalmente quando a gente tem uma área maior para trabalhar, né? Quando a gente tem um macropaisagismo. Olha aqui o que eu estava falando com relação ao piso. O piso, que é o plano de fundo do piso, que a gente falou, lembra dos 3 planos? Piso, parede, que é a parte das árvores, e teto, que é a copa, certo? Você pode brincar com eles. Olha aqui que lindo que ele fez. Ele trouxe 3 forrações diferentes, fazendo desenhos, e elas com a mesma altura. Isso dá um efeito de longe, de um desenho no piso, que fica a coisa mais linda do Brasil. Casa Moura está perguntando que livro é esse. Esse livro é de Sérgio Santana, Planejamento e Desenho da Paisagem, certo? Vamos lá. Com relação às pontuações ainda, você está vendo que eu estou falando muito para vocês relacionado à parte das plantas de grande porte, que são as árvores e as palmeiras e as coníferas, certo? O trabalho de Sérgio Santana é um trabalho de um paisagismo mais tropical. Então, ele, salvo engano, ele é do Rio de Janeiro. Inclusive, ele trabalhou bastante nos Estados Unidos. Ele fez a formação dele em arquiteto paisagista, landscape design, foi nos Estados Unidos. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa, que é a pontuação que a gente pode fazer com as palmeiras. Deixa eu ver se eu consigo. Olha que massa aqui. Aqui, ó, a gente teve o boulevard de entrada, tá vendo? Com uma rótula onde foi pontuada as palmeiras. E aqui ele criou um desenho no piso onde o encontro de cada paginação, certo? O ponto é a palmeira. Isso no paisagismo, você tá vendo que aqui tem edifícios verticais, né? Isso no paisagismo a gente chama da quinta fachada. Existe a 1, 2, 3, 4
E a quinta fachada, que é tudo aquilo que as pessoas que estão dentro do apartamento, elas vão ver. Então, no paisagismo, a gente também tem que se preocupar com como é que vai ser essa visão de cima para baixo, né? Além da questão embaixo, em cada escala que você está vendo. Se eu estou aqui embaixo, como é que eu vou ver? Se eu estou aqui em cima, onde esse espaço vai ser bem menor, é que nem você está no avião. Você vê lá tudo menorzinho. Mas, como é que eu vou fazer esse traçado? Pessoal do Face, vocês estão gostando? Compartilhem aí, para que mais e mais pessoas vejam, certo? O do Insta não dá pra ver. Mas, o que eu queria conversar com vocês com relação a essa parte da quinta fachada, é que, dentro do projeto, quando a gente chega num terreno de uma residência, geralmente a gente não analisa apenas o que está ali, naquele intramuros. A gente analisa também o que está por fora, né? E era isso até que estava aqui, que eu queria mostrar. Será que está nesse livro? Acho que está lá no Diego. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar aqui nesse. Eu não separei tantas coisas para não ultrapassar meu tempo, senão ela fica brigando comigo. É isso que eu falo muito, sabe, gente? Mas, enfim, eu gosto de falar mesmo. Gislaine tá dizendo que o ar-condicionado tá me prejudicando. É mesmo, Gislaine, ele tá bem aqui na minha frente, porque eu tava com tanto calor que eu botei o bicho torando de frio. Tô morrendo de frio já. Olha esse livro, gente. Esse é o de Gilberto Elks. Esse livro é massa porque ele fez uma analogia aos vinhedos. O livro chama Degustação de Paisagens. Menina? Aí o que acontece? Nesse livro é quase uma poesia. E o estilo de Elks é um estilo muito voltado para aquele jardim italiano, para aquele jardim romântico. Não sei se vocês conhecem o trabalho dele, é um trabalho excelente, maravilhoso. E deixa eu mostrar para vocês quem é ele, quem não conhece, para apresentar. Esse é Gilberto Elks. Aqui ele tirou umas fotos das viagens e ele fala no livro que muito da bagagem cultural dele é justamente das viagens. Aí o que eu quero mostrar aqui, que eu separei para você, é o efeito surpresa. Tem até mais coisa aqui para mostrar para vocês. Mas deixa eu mostrar isso aqui, que massa. Com as plantas, a gente pode trazer sensações, tanto no plano vertical, quanto no plano de teto, certo? Cadê a da trepadeira? Eu separei uma da trepadeira. Olha aqui no plano vertical. No plano vertical, esse bambu, tá vendo? Ele fez um corredor com os bambus. E aí, quem tá aqui nesse espaço, ele vai querer passar por esse corredor para ver o que tá lá fora, lá no final. E aí, é aquilo que a gente chama de efeito uau, sabe? A luz tá meio... É o que a gente chama de efeito uau. Esse efeito uau é um efeito que a gente dá no paisagismo, a gente usa muito esse efeito. É aquela coisa de você estar trazendo uma sensação de confinamento depois de abertura e onde você vem trazendo para as pessoas a vontade de ver mais, a vontade de ver o que está ali, o que está além. Isso é muito, muito usado. Deixa eu mostrar aqui para vocês também. Eu queria saber onde estão as trepadeirinhas, que eu tenho quase certeza que está em Elks. Enquanto eu não acho as trepadeiras, deixa eu mostrar aqui essa outra Ravenala, Palmeira Ravenala ou Árvore do Viajante. Olha que interessante esse uso dela também de forma pontual lá no jardim, no gramado, para que ela como é em formato de leque, né? Então ela tem essa vista, ela cria um efeito muito, muito, muito massa, certo? Rodrigo tá perguntando se vai ter como ver a aula de hoje outro dia. Rodrigo, a gente vai deixar aqui na página. A hora que você puder, você passa aqui, certo? E vê. Não tem problema não, viu?
É uma pena se você não puder ficar aqui com a gente hoje. Mas deixa eu te contar. Aqui, ó, é um caramanchão. Talvez não dê pra vocês verem, porque isso aqui é uma flor de jade. É uma trepadeira flor de jade. Onde ele fechou o plano de fundo e ela, a floração dela, ela cai nas pérgolas, sabe? Então, você consegue criar aquela sensação do aqui e ali com ela. Vamos lá. Deixa eu ver. Sim. Gente, o que está muito utilizado hoje, todo mundo sabe, é uma tendência muito forte, são os jardins verticais, né? Que tá um jardim vertical. No jardim vertical é trabalhado o plano de fundo vertical, óbvio, o nome já está dizendo. Mas dentro nesse plano de fundo, a gente traz ele na composição do paisagismo com um ponto focal, certo? E é a partir disso que a gente vai trabalhando. Deixa eu pegar aqui uma outra coisa. Olha esse daqui, é exatamente isso que eu quero mostrar. Olha o que a gente pode fazer com as trepadeiras. Aqui é um túnel. Essa é uma estrutura em ferro que ele é retorcido para formar justamente o túnel. E onde a gente trabalha com a trepadeira para formar... para trazer também a sensação do efeito surpresa. Então, assim, eu amo trepadeira, né? Eu sou uma pessoa meio suspeita para falar, mas é interessante que você tome bastante partido. Olha aqui uma conífera. Olha que massa essa conífera, certo? Dentro dessa fachada mais clássica. As pontuações dela, aqui embaixo a parte da cerca viva, delimitando os espaços e também fazendo a marcação do piso. Geralmente as cercas vivas a gente utiliza para demarcar o piso e fazer com que esse piso ele seja, ele cria a sensação do aqui e ali, além de criar a sensação do aqui e ali, de demarcar o canteiro também. Geralmente isso é muito utilizado, principalmente nos estilos de jardim voltados para o francês, para o italiano, né? Olha aqui o que eu quis falar para você. Lembra que eu falei a história do sem ser a gente não só trabalha intramuros, a gente trabalha extramuros também. Olha aqui que massa. Ele fez esse pano de fundo, vou mostrar. Ele fez esse pano de fundo com essa vegetação, formando, tá vendo? Uma cerca viva. Lá atrás, ele tinha árvores, em dois portes diferentes. Aqui esse maciço mais alto e com um tom de verde, e aqui com a copa amarela. Então ele criou a mesma textura, porque a textura dessas folhas, elas são uma textura mais fina, mas ele criou efeitos diferentes de contraste. Então, outra coisa que eu quero falar para vocês é justamente sobre isso. A gente pode brincar com as plantas, além da sua arquitetura, além da sua cor da folha ou cor da flor, certo? Quando a gente trabalha com a cor da flor, o que acontece? A gente tem que saber qual é a periodicidade da floração, certo? Para que a gente faça dentro da nossa composição, a gente tome partido disso. E a gente pode também trabalhar com as texturas delas, de acordo com as folhagens. Por exemplo, aqui é uma textura mais fina. Deixa eu pegar uma planta de uma textura mais, que a gente chama grossa. É porque ela é mais larga. Vou vir aqui. Uma outra coisa que é muito comum a gente usar... eu queria marcar isso aqui. Deixa eu ver se eu pego pra mim. Não me rasgar. Já venho pra cá. Eu queria mostrar tem uma coisa legal pra mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui em Sérgio Santana, que o estilo dele é mais tropical. E o que eu quero mostrar é mais com as
com as plantas do jardim tropical. Só porque eu quero, não tô achando. Pronto. Mas dá. Pronto. Acho que até essas mesmo. Ó, a própria agave, pelo fato dela ter uma folha mais larga, mais marcada, a textura, o efeito final dela dentro da paisagem vai ser diferente do que esse efeito aqui que eu mostrei pra vocês, da folhinha mais fina, certo? Então, no paisagismo, a gente tem isso. A gente tem essa mistura, essa diferença com relação às cores, certo? É isso que eu quero mostrar pra vocês. Quando a gente vem misturando, lembra das agaves que eu mostrei? Ó aqui, esses buchinhos tapeados. Eles vêm fazendo um efeito de modelagem. Tem um caráter escultórico, certo? Mas eles não estão dispostos de forma pontual, né? Eles estão dispostos em forma de maciço, que aí o conjunto deles tem um efeito dentro da paisagem. Então, não é simplesmente dispor as plantas de qualquer jeito, não. Quando a gente trabalha com paisagismo, a gente tem que entender que a gente tem um elemento a mais. Esse elemento é um ser vivo, que ele tem as fases dele, né? E que a gente precisa entender como é esse desenvolvimento dele, como são suas características de porte, de cor, de textura, de forma, ou seja, de arquitetura. A parte das texturas de tronco, tem muitas espécies que elas têm umas texturas de tronco lindas, que somente elas já dão um efeito perfeito no jardim. E também com a parte voltada para o desenvolvimento delas durante todo o tempo, certo? Então, assim, deixa eu ver o que mais que eu queria mostrar pra vocês. Eu acho que é porque eu vou me empolgando se deixar eu falo o ano todinho, mas será que ficou claro pra vocês, assim, pelo menos uma noção básica de como trabalhar com as plantas, que não é simplesmente sair jogando de forma aleatória. Hoje, mais uma vez, eu quero deixar claro que eu não vou entrar no mérito relacionado à parte fisiológica das plantas, o que elas querem de luminosidade, de solo, de irrigação. Hoje meu foco está sendo mais na parte de composição. Como é que eu vou utilizar essas plantas dentro da minha composição, certo? Alguma dúvida? Eu desarredo, né? Digam aí se tem dúvidas. Tá, mas antes de eu falar, Rafael tá dizendo que gosta de trabalhar com a falsa-vinha ou a era japonesa. Rita, precisamos de mais vídeos assim. Você tem muito a dividir conosco. Pode deixar, Rita. Eu me comprometo aqui a vir trabalhando. Coloquem aqui os temas que vocês querem ouvir, o que vocês querem que eu vá passando, que eu amo falar sobre isso, né? E é importante que eu saiba de vocês o que vocês querem. A gente tem recebido muita mensagem sobre isso. Eu disse, vou fazer a live justamente falando sobre isso. Jaque está dizendo que a composição de porte, cor, textura faz toda a diferença no projeto. Verdade, Jaque. É o que eu digo, o paisagismo bem feito, ele pode valorizar, como ele pode detonar a arquitetura, né? E aquele espaço que poderia ser muito mais bem aproveitado e não é. Gente, um lembretezinho para vocês sobre o treinamento online. A gente já teve a primeira aula, mais de 550 pessoas online. Foi muito legal. A gente teve uns probleminhas técnicos, mas que a gente fez do limão à limonada, né, Léo? Se Léo vai por aí, ele editou já os vídeos, a gente já pediu para a pessoa editar os vídeos e a gente já colocou lá para vocês para ver o replay. Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreve, que aí você vai também já ter acesso a essa primeira aula que vai ficar por tempo limitado. Aproveite o feriadão, quem for ficar em casa estudando ou trabalhando como eu, para poder curtir. E segunda-feira a gente tem encontro marcado, 20h30 da noite. Vai ser a segunda aula, onde o tema vai ser
como precificar os seus serviços de paisagismo e sair do vermelho, né? Infelizmente, é comprovado que mais de 90% das pessoas, acho que assim, se brincar até mais, infelizmente, é até duro falar isso, mas não cobram pelos serviços de paisagismo. Elas têm vergonha de cobrar, ou a forma do mercado atualmente acaba fazendo com que as pessoas não cobrem e paguem para trabalhar, certo? Vamos lá ver. Endossa o pedido de Ana Paula. Deixa eu ver qual foi o pedido de Ana Paula. Alguém aí já comentou, mas em outro momento, mas conta um pouco sobre planejar para pequenos espaços, jardins de frente, massa. Vamos fazer um só sobre isso? Varandas, jardins de inverno, fachada. Você quer jardins de frente e fachada? Ana? Que você está dizendo? Vamos falar isso? Eu topo. Quer marcar na quarta que vem? Na nossa paisagem, a gente já fica com a quarta com temas mais voltados para a parte técnica, e na segunda com temas mais voltados para como você começar a atuar no paisagismo, como você que já está atuando, atuar direito. Obrigada, Tetê. Outro beijo para ele. Vamos lá. Lili, obrigada, Lili. É isso, gente. Um beijo bem grande. Se você gostou dessa live, compartilha aí com mais pessoas. Esse tema do paisagismo, como é pouco, assim, conversado, é sempre bom, né? Eu falo porque eu sentia muito essa carência. E é importante que a gente cada vez mais vá reverberando essa voz sobre a importância de se fazer projetos de qualidade, porque infelizmente o que a gente vê são as mesmas paisagens, com as mesmas plantas. Eu estou generalizando, mas dentro da escala, dentro da proporção, faz todo sentido, né? E é isso que a gente quer transformar as paisagens e proporcionar para as pessoas cada vez mais melhores lugares para se viver. E a gente só consegue isso quando a gente passa esse conhecimento e faz com que mais e mais pessoas trabalhem direito, né? Da melhor forma possível. É isso. Beijo, Jaque. Até quarta que vem, viu? Até segunda, na verdade. Tô esperando segunda lá. Lídice tá pedindo dicas de jardim vertical. Inclusive, eu prometi uma live sobre isso, né, Lídice? Vou fazer uma enquete lá no Stories. Mas não vou fazer hoje. Vou deixar pra fazer, tipo, segunda ou terça. Sobre o tema da live da próxima semana. Vocês querem que eu fale sobre jardins verticais, ou se vocês querem que eu fale sobre composições em pequenos espaços, como jardins de inverno, varandas de apartamento, enfim. Certo? Pois um beijo, pessoal. Vou indo. Tchauzinho. Bom feriado para quem for passear e bom feriado para quem for estudar. E quem não assistiu nossa aula, esse é o momento. Tá toda editada, tá só o filé. Com a essência do conteúdo que a gente deu. Tem muita coisa prática que você já pode ir trabalhando agora para fazer o seu planejamento, para você começar a trabalhar com paisagismo, ou para você que já trabalha com paisagismo deslanchar, né? Foi com essas dicas que eu dei nessa aula passada que eu tô aqui hoje, depois de 16 anos, vivendo exclusivamente de paisagismo, tá certo? Beijo, gente. Tchau.